Foi preciso um presidente forte como Donald Trump para decidir não adiar o problema para futuras administrações, para as próximas gerações de pessoas. E enfrentar os iranianos em um momento em que eles estavam mais vulneráveis e lidar com esse problema. Bem-vindos de volta ao GNS TV. Bem, ainda estamos no meio de uma guerra contínua com a República Islâmica do Irã, que continua sendo uma das ameaças estratégicas mais importantes, eu diria, para Israel, mas também é um regime que enfrenta uma oposição interna muito profunda do seu próprio povo. Nos últimos meses, o empresário e filantropo Sylvan Adams tem se manifestado cada vez mais sobre o enfrentamento ao regime, ao mesmo tempo em que reflete seriamente sobre como seria um cenário pós-República Islâmica. Hoje, conversamos com ele sobre a guerra atual, o que está em jogo para Israel e o Ocidente, e se a comunidade internacional está preparada ou pensando no que vem a seguir. Sylvan, obrigada por estar aqui hoje. É um prazer tê-lo no programa. Muito obrigado pelo convite. Bem, agora estamos no meio dessa guerra direta com a República Islâmica, e eu preciso perguntar, na sua perspectiva, como você acha que os Estados Unidos e Israel estão se saindo até agora? O que você acha que precisa acontecer agora para garantir que o regime não possa mais ameaçar a região? Bem, eu acho que é algo notável. Eu acho que nunca vimos uma guerra que tenha acontecido where, em que as partes tenham desmontado completamente todos os sistemas. Estamos falando das duas melhores forças aéreas do mundo inteiro, dos dois melhores exércitos do mundo inteiro trabalhando em conjunto, literalmente de mãos dadas. E nós os destruímos completamente. Desmontamos todos os sistemas deles. Eles estão se escondendo. Claro, nós decapitamos a liderança, tanto a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica quanto a liderança do país. Nós não deixaremos escapar o Amã dos dias atuais. Ayatollah Khamenei. Ele não fará falta. E foi muito apropriado que isso tenha acontecido no Purim, que o tenhamos eliminado naquele momento. Então, eu acho que a guerra foi extremamente bem, extremamente bem. Infelizmente, os americanos sofreram algumas baixas. Eles tiveram algumas aeronaves abatidas por fogo amigo, mas os kuwaitianos acidentalmente derrubaram as aeronaves deles. Mas eu acho que essa foi uma campanha incrível. E se me permite enfatizar que os Estados Unidos não têm amigo ou aliado melhor em todo o mundo. Olhe para nós. Estamos trabalhando estrategicamente juntos. Nós fazemos mais do que a nossa parte. Ah, não. Temos um alarme. Poxa, cara, isso é loucura. Lá vamos nós em busca de autenticidade. Acho que sim. Exatamente. Eles sabem que falamos sério. Então, olha, é assim que funciona. Acho que é assim que funciona. Não sei se você recebeu um alarme. Recebi, sim. Certo? Beleza? Então, para mim, como funciona é que a gente tem bastante tempo. Eu não fico em pânico para correr pro abrigo. Às vezes nem tem necessidade de fazer isso porque a urgência passa. Então a gente recebe 3 alarmes. Eu recebo 3 alarmes. Não sei quantos você recebe. Recebo 3 alarmes. O primeiro avisa para eu começar a pensar, depois vem o segundo. Ah, olha só. Recebi o segundo agora. O que ele falou? Sim, já era esperado. A gente recebe o segundo alarme e depois vem a sirene de verdade. A sirene avisa que você tem 1 minuto e meio para chegar ao abrigo. Quão longe está da segurança? Ao lado. Eu tenho um abrigo bem aqui, sim. Perfeito. Então, assim que a sirene tocar, eu posso correr para lá. Beleza. Você pode editar essa parte, mas como você disse, que tal isso para autenticidade? Eles sabem que a gente não tá mentindo. E eles veem como a gente fica calmo diante do alarme. Então isso também é extremamente, eu acho que é muito poderoso, então faça com isso o que quiser. Vamos continuar até ouvirmos o alarme. Você mencionou que Estados Unidos e Israel têm isso. Quero te perguntar sobre isso. Eu estava falando sobre o que é uma grande parceria que os Estados Unidos, essencialmente hoje, têm realmente apenas um aliado forte em todo o mundo.
Todos os europeus só ficam tagarelando, tagarelando. Os britânicos não quiseram deixar os Estados Unidos usarem suas bases. Os espanhóis não permitiram que usassem suas bases. E aqui estão os mesmos países que reclamam que Trump não está fazendo o suficiente pela Europa e pela Ucrânia, reclamando que ele está sendo duro com os parceiros da OTAN. E olhe como eles são fracos e ineptos, e veja como Israel é um aliado perfeito. E eu tenho muito orgulho do que fizemos, e eu tenho orgulho dessa parceria. E foi preciso um presidente forte como Donald Trump para decidir não adiar o problema para futuras administrações, para futuras gerações de pessoas, e enfrentar os iranianos em um momento em que eles estavam mais vulneráveis por causa das nossas ações durante a guerra de 12 dias, e lidar com esse problema. Finalmente, e isso não é estratégico para Donald Trump. Ele tem eleições de meio de mandato, mas isso não é popular nos Estados Unidos e ele não se importa. Então, estou muito impressionado com sua liderança forte e estratégica. E eles têm um aliado tremendamente forte e um amigo perfeito. Agora, eu sei que você falou sobre a importância de distinguir entre a República Islâmica, o regime e o povo iraniano. Quero saber por que você acha importante destacar essa distinção nas discussões sobre o Irã hoje, especialmente no Ocidente, onde muitos talvez não percebam essa grande diferença. Então, o povo iraniano não tem nenhum problema com os judeus ou com Israel. É o regime fanático que tem um problema conosco, porque eles são fanáticos religiosos e eles não odeiam só Israel, claro, eles odeiam todo o Ocidente. Quando nos chamam de pequeno Satã, é porque os Estados Unidos são o grande Satã. Eles estão em guerra com o Ocidente desde 1979 e é o regime que está no comando. Mas, claro, o regime também controla sua própria população de forma brutal, reprimindo brutalmente seu povo, de modo que a vontade do povo nunca é realmente expressa. Acho que sim, mas ouvimos a sirene. Vamos ao abrigo por uns 5 minutos e depois volto. Então, bem-vindos de volta depois do nosso tempo no abrigo. Sabe? Se vamos ter uma discussão sobre a campanha militar contra o Irã, acho que sim. Esse foi provavelmente o momento mais autêntico que poderíamos ter em uma entrevista, onde cada um de nós teve que fugir para seus respectivos abrigos seguros. Bem, felizmente você está bem. Eu estou bem, então podemos continuar. Mas você estava falando um pouco sobre a diferença entre o regime e o povo. Sim. Então, como eu disse, o povo não tem nenhum problema com Israel. Eles não têm nenhum problema com os judeus. Na verdade, eles não têm problema com o Ocidente. Tudo isso é uma criação do regime fanático e maníaco deles, que busca espalhar sua filosofia jihadista insana para o resto do mundo e basicamente criar uma república islâmica like, ao redor do mundo. E nós somos apenas o primeiro adversário na mira deles. Nossa simples presença no Oriente Médio já é uma provocação para eles. E novamente o povo não tem problema algum. Tivemos relações pacíficas com os persas por milhares de anos. Vou lembrar aos seus ouvintes um, do fato de que Kurosh, a quem chamamos de Ciro, da Babilônia, libertou os judeus e nos permitiu voltar para casa e reconstruir nosso templo. Então nós temos uma relação muito antiga com os persas. Tivemos ótimas relações até a Revolução Iraniana de 1979. Tínhamos boas relações com os regimes anteriores. E esperamos voltar a isso. Novamente o Irã
é um país muito instruído, é uma potência regional. E, na verdade, eles foram sequestrados desde 1979 por esses fanáticos. E eles estão sendo impedidos de se juntar ao resto de nós, vivendo como pessoas normais. Bem, você falou bastante recentemente sobre como a comunidade internacional deveria pensar em investimento econômico e reconstrução do Irã, uma vez que esse regime seja realmente eliminado. Que papel você acha que o setor privado pode desempenhar nesse tipo de transição? E também que papel você vê para si mesma? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso. Se puder compartilhar sua visão conosco. Sim. Precisamos começar a pensar no dia seguinte, porque ele está cada vez mais próximo. Então, uma vez que haja um governo representativo normal do povo, um sistema de governo democrático que eu acredito que o Irã deseja e que eu acredito que iria e permitiria que o Irã prosperasse. Uma vez que haja um sistema de regras e leis e um sistema de governo adequado, acho que o Irã será um lugar onde investidores vão investir em massa. E eu mesmo teria muito interesse em ir até lá e ver como há muito dinheiro a ser ganho na reconstrução de um país. Eu acredito que haverá, bem claro, eles estão sentados sobre a segunda maior reserva de petróleo de todo o mundo. Então não falta dinheiro no Irã se novamente eles forem libertos das amarras de todas as sanções e com investimentos entrando para tornar a indústria do petróleo deles mais eficiente. Eu vejo isso como uma oportunidade tremendamente interessante porque eles têm muito o que fazer. E há muito dinheiro no Irã que pode ser investido. E eu acredito que, para responder à sua pergunta sobre o setor privado, é claro que há muito interesse do exterior. Pode haver muito interesse do exterior para esse dia seguinte. Acredito que o Irã pode ser reconstruído rapidamente. Com certeza. Quero dizer, eu concordo com você nisso. Eu acho que, ainda mais do que isso, quando estamos falando sobre essa parceria histórica que você descreveu entre iranianos e o povo judeu e, mais tarde, o Estado de Israel, isso é algo que tem milhares de anos de história. E isso realmente poderia fechar um ciclo completo através do que você está falando, porque há tanta inteligência em Israel e na comunidade de startups. Isso poderia resolver tantos problemas que eles enfrentam lá, desde questões de água até desafios com a moeda e limitações de internet. Atualmente, sei que alguns projetos já trabalham nisso, então vale a pena ficar de olho no futuro, mas quero mudar um pouco de assunto porque eu sei que você já falou sobre a desinformação, a propaganda ou realmente as campanhas de subversão que muitas vezes são lideradas por regimes como o do Catar. Com investimento em universidades americanas e internacionais. Também observamos isso recentemente da República Islâmica, inclusive na semana passada, com a desinformação que espalham no Ocidente. Quanto do que estamos vendo hoje você acha que está conectado a essas campanhas mais amplas de influência e desinformação? Então, existe um eixo da desinformação, assim como existe um eixo do mal. E por acaso são os mesmos atores. Para mim, tudo começa no ponto zero no Emirado do Catar. Eles são os piores atores no cenário global. Eles estão investindo. Eles são os principais financiadores da Irmandade Muçulmana. E eles estão tentando promover a ideologia da Irmandade Muçulmana em todo o mundo. Novamente do lado sunita, o equivalente à ambição xiita iraniana de transformar o resto do mundo em uma república islâmica. Então eles estão do lado sunita. Mais uma vez, isso começou há 25 anos, quando eles iniciaram a Al Jazeera. Eu incentivo seus ouvintes a se forçarem a assistir a Al Jazeera para verem que rede de propaganda terrível ela é e as coisas horríveis que eles dizem. Eu me forcei em algumas ocasiões só para saber o que está acontecendo por lá. Então, se alguém acha que os cataris são nossos amigos, é só ligar a Al Jazeera e você vai se desiludir dessa ideia muito, muito rápido.
Então, o eixo começa no Catar. Ele se estende até o Irã, como você mencionou tão bem, e nós temos visto elementos da desinformação deles desde que essa guerra começou. E mais recentemente os chineses também entraram nessa. E no caso deles, eles não são necessariamente antissemitas ou anti-Israel, mas são anti-Ocidente. E eles perceberam que essa é mais uma forma de causar perturbação no Ocidente. E eles fazem parte disso. E o que estamos vendo agora é realmente um alinhamento real das superpotências, de verdade. De certa forma, isso é uma luta por procuração das superpotências no Irã, assim como foi na Venezuela. Venezuela e Irã fornecem à China cerca de 25% do seu petróleo bruto, que é refinado na China, aliás, e a preços com grandes descontos. E também não em dólares americanos, já que os chineses estão tentando substituir o dólar como moeda de reserva mundial. Então, há grandes forças em jogo. E os chineses são membros ativos, através do TikTok e de outros meios dessa campanha de desinformação. Coloque um pouco da Rússia na mistura, porque eles estão sempre por aí causando problemas. E você tem realmente o seu eixo da desinformação, que por acaso coincide com esse eixo do mal e da guerra de civilizações, guerra física no caso do Irã, e guerra de informação, que demoramos a reconhecer e para a qual o Ocidente realmente precisa acordar. Eu fico animado com uma coisa. Os iranianos tomaram, na minha opinião, uma decisão muito ruim ao decidir bombardear seus vizinhos no Golfo, incluindo o Catar. Depois eles tentaram negar que bombardearam o Catar, mas o Emir os confrontou sobre isso. Então, eu acho que eles ajudaram, talvez, e vamos ser otimistas, que eles enfraqueceram um dos elementos do eixo do mal. Talvez possamos trazer os cataris agora que os iranianos serão tirados do tabuleiro de xadrez. Talvez possamos realmente incentivar os cataris a se juntarem ao mundo ocidental e a pararem de causar problemas e promover uma teocracia islâmica para dominar o mundo. Uma das outras coisas sobre as quais sei que você já falou em relação à desinformação é o aumento do antissemitismo, do ódio aos judeus, realmente ao redor do mundo, especialmente desde 7 de outubro. Que papel essa campanha de desinformação tem desempenhado em amplificar e elevar o ódio aos judeus, tanto na esquerda quanto na direita internacionalmente? Sim, então esse é um problema sério para nós e, como eu disse, nós demoramos para reconhecer que isso é de natureza estratégica. Ah, e uma ameaça real para nós, porque se acabarmos isolados em todo o mundo, no caso de Israel, e claro, se os judeus forem ostracizados, veremos. Isso é como um duplo revés para nós, onde não podemos viver como uma entidade isolada. E eles reconheceram isso, né? Os catares, os chineses e todos eles reconheceram isso. Ah, e tentaram nos isolar e promoveram esse antissemitismo. E os cataris têm comprado influência, né? Vimos isso em universidades americanas. Não foi coincidência que, quando os acampamentos de tendas surgiram em todos os campi americanos, todos tinham a mesma marca de tenda e as mesmas formações. E essas eram atividades planejadas. Os cataris têm agentes em praticamente todas as cidades ocidentais, vários agentes. Eles têm bots, eles compraram campanhas que espalham a influência desses agentes hostis. E eles sempre conseguiram cooptar a esquerda. Eu chamo de esquerda lunática, na esquerda anarquista, que tem sido idiotas úteis para essa campanha da Irmandade Muçulmana, mesmo que eles não tenham absolutamente nada em comum, exceto suas ideias comuns de interseccionalidade e ódio aos judeus. Eles realmente não têm nada em comum.
e os esquerdistas não durariam muito tempo em nenhuma dessas sociedades da Irmandade Muçulmana. Mas agora eles foram ainda mais longe e decidiram se infiltrar também na direita. E contratando operativos pagos como Tucker Carlson, que está na folha de pagamento dos catares e que fala coisas absurdas, além de ter muitos seguidores. Então estamos sendo pressionados tanto pela esquerda quanto pela direita. E isso é um problema real para nós. Agora, eu tenho muita confiança nas nossas habilidades. Nós somos a nação das startups. Acredito que temos como reagir. Não precisamos de $1 trilhão como os cataris investiram nessa campanha de 25 anos contra nós. Podemos recuperar o atraso rapidamente. Com tecnologia como IA e outras coisas que somos muito capazes de fazer. E existe uma maneira de reagirmos, mas precisamos começar logo. E como eu disse, esta é uma guerra de um tipo diferente. É uma guerra de informação e não podemos perder. Sempre digo que Hasbará, que significa relações públicas em hebraico, não se refere apenas a Israel, mas a todo o Ocidente. E parece que o Ocidente esteve meio adormecido por muitos anos nesse aspecto, então com certeza algo precisa mudar nesse sentido. Como última pergunta, quero dizer, você já falou um pouco sobre como os Estados Unidos e Israel têm essa parceria militar incrível, também de outras formas, mas principalmente uma parceria militar. No contexto da guerra que estamos enfrentando agora, quão importante é essa cooperação? E qual papel você acha que os Estados Unidos deveriam desempenhar daqui para frente? Então, é uma parceria incrível. Como eu disse, somos os melhores aliados, os melhores amigos. Os Estados Unidos costumavam ter como seus melhores aliados a Europa Ocidental e o Canadá. E veja, esses parceiros se mostraram extremamente pouco confiáveis e críticos em momentos importantes desta crise. E aqui estamos nós, Israel, que tem um exército incrível, né? Um serviço de inteligência incrível que pudemos compartilhar com o nosso melhor aliado no mundo. E temos os mesmos valores, o mais importante. Temos os mesmos valores. E nós dois reconhecemos essa luta que é essencial, que o Irã foi enfraquecido. E essa é uma oportunidade de realmente remover esse regime canceroso de uma vez por todas do tabuleiro. E como eu disse, estou muito orgulhoso dessa parceria que temos juntos e espero que ela dure além do governo do presidente Trump. Agora tivemos boas relações com o governo anterior, com o governo Biden. E para dar crédito ao presidente Biden, ele veio a Israel apenas algumas semanas depois de 7 de outubro e disse aos vários grupos por procuração iranianos. Ele ficou famoso ao gritar a palavra não, e essa foi uma mensagem muito poderosa na época. E assim vemos que nós somos um grande amigo dos Estados Unidos. Biden se chamou de sionista. Espero que ele não seja o último sionista do Partido Democrata a ser eleito presidente. E estamos vendo também, como falamos há um minuto, sobre infiltração na direita. Então, espero que não tenhamos problemas para ter presidentes republicanos amigáveis também. Então, queremos continuar sendo uma questão apartidária. A amizade entre Israel e os Estados Unidos deve superar quaisquer interesses partidários e deve ser baseada nos valores que compartilhamos. Se você for ao Congresso dos Estados Unidos ou a muitos prédios em Washington, verá que os Estados Unidos da América foram criados com base em valores judaico-cristãos. E você vê todas as nossas grandes figuras bíblicas do Antigo Testamento cristão, da nossa Torá, que estão com citações e imagens deles retratadas no Congresso dos Estados Unidos e no Capitólio dos Estados Unidos. E a tradição judaico-cristã se apoia nos ombros da tradição judaico-cristã. Então, na verdade, nós compartilhamos os mesmos valores
E eu estou esperançoso e, neste caso, otimista de que continuaremos sendo grandes aliados. E eu acho que a América percebeu que não tem amigo melhor no mundo. Tudo bem, Sylvan Adams, vou deixar você ir. Sei que a entrevista durou mais do que o previsto por causa dos mísseis balísticos vindos do Irã. Agradeço pelo seu tempo e por tudo que faz pelo povo iraniano e pela relação entre Estados Unidos e Israel, que considero parte da mesma causa. Obrigada pelo seu tempo hoje. Foi um prazer e fiquem em segurança.